Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a introdução do livro de Urântia, né? Essa vai ser o terceiro estudo, nós vamos ter 4 estudos, a semana que vem praticamente termina. Esse daqui vai ser o terceiro estudo sobre a introdução do livro de Urântia. Na primeira parte, nós vimos, basicamente, como, a partir dos absolutos, o Pai, dos absolutos e da Trindade, o Pai cria toda a manifestação. Nós pusemos na linha do tempo esse estudo, né, de como o Pai universal pega todo este potencial que tem nos absolutos e, através deste potencial e da Trindade, ele e com seus, obviamente, os seus ajudantes, né, o Espírito Infinito, o Filho Eterno, eles criam os mundos da experiência, os mundos finitos e os mundos da experiência. Na semana passada, nós estudamos mais profundamente quais são os níveis de realidade cósmica. Nós vimos que tem um nível absoluto, né? Que é o nível que não tem começo nem fim, é fora do tempo e do espaço, inclusive, que é o nível dos absolutos e da própria Ilha do Paraíso e de Avona. Nós vimos que tem o nível absonito, né, que são coisas e seres sem começo nem fim, que transcendem o tempo e espaço, e esse absonito ele está ligado aos universos do espaço exterior, que ainda está em formação, e ele vai ser um passo de desenvolvimento após o quê? O nível finito, que se caracteriza principalmente pelas criaturas nas limitações do tempo e do espaço. Então, são 3 níveis da realidade cósmica que existem, né? Que é o nível absoluto, o nível absonito e o nível finito. Logo em seguida, nós vimos as realidades de expressão no tempo e no espaço, em expressão dessas realidades cósmicas, que a primeira é a factual e a potencial. Isso significa que é uma realidade em desenvolvimento e a outra potencial, e todo este potencial aqui, ele está no nível dos absolutos, né? E a realização dela acontece nos mundos do tempo e do espaço. Nós vimos a segunda realidade em expressão como absoluta e absonita, e subabsoluta, sendo que a subabsoluta foi o que eu acabei de comentar lá, são os absonitos e o finito. E depois nós temos a parte existencial e experiencial, sendo que tudo aquilo que diz respeito à Avona, à Ilha do Paraíso, aos absolutos é existencial, e tudo que diz respeito aos mundos do tempo e do espaço são experienciais. E também dentro dessas realidades em expressão nós temos o pessoal e impessoal, né? Pessoal é tudo aquilo que está ligado às personalizações das deidades, e o impessoal, basicamente, é a Ilha do Paraíso, ao desenvolvimento no tempo e no espaço. E, por último, nós vimos que o livro, por sinal, começa explicando, porque ele diz que há muita confusão na nossa mente sobre as diferenças, né? O que vem a ser deidade, divindade e Deus. Então, o livro explica para nós que deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino, a deidade é característica e invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha tendência a estar, em alguma fase, em unidade com a deidade, espiritual, mental, pessoalmente. Nós vimos que tudo, né, tudo se origina das deidades. O Pai, o Filho e o Espírito são deidades, tá? Eles que começam. O Pai, o Filho e o Espírito, nós vimos também, eles se relacionam com os absolutos como primeira fonte-centro, segunda fonte-centro e terceira fonte-centro. Quando eles se voltam para os universos do tempo e do espaço, eles são personalidades. E nós nos relacionamos com essas personalidades, que são chamadas de divindade, que é a qualidade característica, unificadora e coordenadora da deidade.
como é que nós entendemos essas deidades daqui como verdade, beleza e bondade? Nós vimos que todo o nosso desenvolvimento no universo é através da verdade, da beleza e da bondade. A verdade é relativa à ciência, praticamente, né? A tudo aquilo que nós vamos descobrindo e dando significados. A beleza, ela está ligada ao desenvolvimento dos superuniversos, essa beleza do finito em busca do infinito, e a bondade é exatamente a parte entre a polaridade, entre o bem e o mal. Então, nós evoluímos através da polaridade, escolhendo a verdade, escolhendo a beleza, escolhendo o amor para que a gente vá desde o nível animal até chegar como um ser finalitor diante do Pai. E ela encontra a sua correspondência na personalidade da divindade como amor, misericórdia e ministração. Por quê? A partir do instante que nós temos mundos experienciais, a relação do Pai, dessas deidades conosco é de amor, misericórdia, porque a justiça divina é implacável, então se não houver misericórdia, e como nós estamos em mundos onde nós temos que aprender através do acerto e do erro, não houvesse a misericórdia, obviamente tudo isso seria colocado nos eixos imediatamente, e a ministração é todo o processo educativo que todos nós, seres de origem animal, recebemos para que a gente evolua desse estado até chegarmos ao Pai no paraíso. A parte impessoal, né, é revelada dessas divindades como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso, e pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. E Deus? Deus, dentro do livro de Urântia, é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. Então, quando há aquela parte do absoluto, da trindade, que se relaciona com os absolutos, aquilo lá não é uma personalização, é totalmente impessoal. Quando nós voltamos para os superuniversos, para o universo de Avona, tudo são personalizações. Então, aí é que nós chamamos de Deus. Pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, os pais do nosso universo local. Podemos chamar Jesus de Deus porque ele é uma representação da própria deidade. E dando continuidade hoje dessas realidades, nós vamos ver a realidade da personalidade. Por que nós vamos ver essa realidade? Porque ela é uma dádiva que Deus fornece aos seres humanos, né? Assim como o ajustador do pensamento. Então, o que é a personalidade? A personalidade é um nível de realidade deificada. Veja, ela é deificada por quê? Porque ela vem do próprio Pai Universal. E varia partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e de sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais, e indo até a realização do status de finalidade da personalidade. O que ele está dizendo aqui? Que esta personalidade é doada quando nós nascemos nesse planeta, quando os seres de origem animal de qualquer universo, né, de qualquer superuniverso, dos universos dentro dos superuniversos, nascem, eles recebem esta personalidade, que somos nós, que tem a capacidade de decisão, que tem a consciência de que é consciente. Então, nós começamos na vida, neste mundo mortal intermediário, evoluímos para os níveis neuranciais e depois espirituais, até chegarmos ao status da finalidade da personalidade. Quem quiser entender melhor isso, é só ver o estudo sobre o caminho ascensional do ser humano, né? A vida após a morte, o caminho ascensional do ser humano.
E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais. Aqui no livro a gente não sabe quem são essas criaturas semelhantes aos mortais. No entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo que não só nós, né? Mas o livro foca basicamente em nós, nos seres de origem animal, nos seres humanos. A realidade está sujeita, né? A realidade está sujeita à expansão universal. A personalidade é a diversificação infinita, né? Porque ela vai caminhando dentro dos diversos níveis de manifestação do universo, que nós vimos que é o finito, que é o material, moroncial e espiritual. E ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a deidade e uma estabilização eterna. Não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Interessante isso, né? Porque eles não veem limitações enquanto essa personalidade pode caminhar. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidades são associáveis ou mesmo criacionais. Então, obviamente, nós, como personalidades, nós só podemos nos relacionar com outras personalidades. Por isso que nós nunca vamos nos relacionar com os absolutos. Nós vamos relacionar com as personalidades da Trindade, tudo aquilo que é personalizável, a gente tem condições de nos relacionarmos. E cocriacionais, porque nós temos, a nossa mente tem a capacidade de criação, né? O que a gente pensa, o que nós sentimos, eles vão criando, nós vamos criando a nossa realidade no dia a dia. Nós participamos, junto com o Pai Universal, da criação da experiência. Então, por isso que nós somos co-criadores. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada. E nós vimos isso em Jesus, no Micael de Nébado, Jesus de Nazaré, que ele foi e é conhecido como filho do homem e filho de Deus. Porque ele realmente nasceu como o filho do homem, nasceu como todos os seres humanos nascem, só que ele era um filho de Deus. Então, ele conviveu na carne como filho de Deus, por isso que nós o conhecemos como filho do homem e filho de Deus. E foi onde Jesus conseguiu realmente unificar nele todos os fatores que a personalidade poderia ter unificado de um ser de origem animal. É o nosso grande exemplo, né, Jesus? Todas as ordens e fases subinfinitas de personalidade são realizadas por associatividade. Já está aqui. E são potencialmente co-criadoras. O pré-pessoal, o pessoal e o suprapessoal estão todos ligados entre si pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade co-criadora. Mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. Quem é pré-pessoal? Quem é pré-pessoal? O pré-pessoal é o ajustador do pensamento. Ele é um fragmento do Pai e ele é pré-pessoal. Ele consegue a personalidade a partir do momento que ele consegue se fusionar com o pessoal, que somos nós, que tem uma personalidade que tem livre-arbítrio. Então, o ajustador, ele vem em nós não só para nos conduzir até o Pai, mas principalmente para ele conquistar o livre-arbítrio através da nossa personalidade. E o suprapessoal são seres que vão se desenvolver ou estão fora do tempo dos tempo-espaços transcendidos. Por que o impessoal não pode transmutar-se diretamente no pessoal? Porque sempre tem as fases intermediárias, é aquela mesma história que a gente sempre comenta, você não pula direto do finito para o espírito, você tem que passar pelo moroncial. Então, aquilo que é impessoal, pré-pessoal, não pode passar, ele tem uma fase onde ele tem que desenvolver todo esse caminho para se tornar pessoal.
A personalidade não é espontânea. Ela é uma dádiva do Pai do Paraíso. E é ela que vem para este mundo experienciar o mundo finito. A personalidade é supraimposta à energia. O que eles querem dizer como supraimposta? Não é que a energia naturalmente vai ter a personalidade. Ela tem que trabalhar, a personalidade tem que trabalhar através de todo o processo de energia que move, que sustenta todo mundo. E é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não vigentes de energia. O Pai Universal é o segredo, tanto da realidade da personalidade, quanto da outorga e destino da personalidade. A bem da verdade, nem os reveladores, eles têm total conhecimento sobre o que é a personalidade. O livro deixa isso claro, né? Para eles também tem algum nível de mistério. Eles veem como ela age, mas eles não têm total conhecimento sobre a personalidade. O Filho Eterno é a personalidade absoluta. É o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados. O que quer dizer que ele é a personalidade absoluta? Se nós lembrarmos na nossa primeira aula, nós vimos que o Pai Universal se personaliza no Filho Eterno. Então, ele é a personalidade absoluta, não tem nada além dele, não tem nada. Por isso que o Filho não pode outorgar a personalidade. Quem outorga é o Pai ou o Espírito, com a colaboração do Pai. Mas ele não pode, porque ele não pode outorgar alguma coisa menos do que ele. Tá? O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, que é quem doa a mente para nós, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. A Ilha do Paraíso, porém, não é pessoal e extra-espiritual. Ela é simplesmente a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade material. Enquanto vocês vejam que toda a parte material, o filho, ele pode ser a parte absoluta e ele é o absoluto da energia espiritual, já a Ilha do Paraíso, tudo que diz respeito à manifestação à matéria, é ela que focaliza. Ela está focalizada na Ilha do Paraíso. Bom, essas qualidades da realidade universal, esse negócio vem bem na frente aqui, estão manifestadas na experiência humana em Urântia nos níveis que se seguem. Então, corpo. O que é o corpo? Né? A personalidade precisa de um corpo para poder se expressar, né? Onde ela se identifica. É o organismo material ou físico do homem, o mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. E nós, quando nascemos, ou quando somos pequenos, ou até uma determinada idade, nós pensamos que somos o corpo físico, a gente se identifica. A personalidade, ela trabalha por identificação, ela se identifica com esse corpo físico. A mente, né, que também é onde ocorre todo o desenvolvimento dos seres, de todo o universo. O mecanismo de pensar, perceber e sentir. O mais importante aqui da mente é o sentir, porque as emoções, o sentir, ele é diferente no sentido de que o sentir é uma significação da emoção. A emoção é algo realmente, puramente químico dentro de nós. Do organismo humano, experiência total, consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível do espírito. O espírito, que a gente chama no livro de Ajustador do Pensamento, o espírito divino que reside na mente do homem. Esse espírito imortal é pré-pessoal, foi o que eu falei, ele não tem uma personalidade. Não é uma personalidade, se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando da sua sobrevivência. Alma. O que é alma? É a criação do ajustador do pensamento, mais a mente com as nossas decisões, com as decisões desta personalidade que foi doada para um corpo.
A alma do homem é uma aquisição experiencial, então ela é construída. Nós estamos construindo o nosso corpo para a continuidade da nossa existência após a morte. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, é moroncial. Então, a morôncia é um nível intermediário entre o físico e o espiritual. Essa é a alma emergente imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão do paraíso. Aqui eu só vou fazer uma pausa rapidamente, porque ele fala assim, a alma é uma aquisição à medida que uma criatura escolhe cumprir a vontade do Pai. Esse assunto de cumprir a vontade do Pai, o tempo inteiro, ele volta nos grupos. As pessoas perguntam, mas o que é cumprir a vontade do Pai? As pessoas, e o livro, se há uma coisa que tem uma clareza tão grande dentro do livro de Urantia, é como se cumpre a vontade do Pai, que é tomando decisões. Porque o nosso ajustador, se nós estamos no mundo experiencial, nós temos que escolher entre o bem e o mal, e a personalidade traz uma moralidade intrínseca. Toda vez que nós escolhemos o bem, a moralidade em relação ao mal, este ajustador do pensamento pode construir a nossa alma. Então, fazer a vontade do Pai não é esperar que o Pai chegue para você, meu filho, agora de manhã você vai tomar café da manhã, disso. Você vai hoje sair, vai pôr tal roupa. Não é isso, pessoal. Fazer a vontade do Pai é tomar decisões e mais decisões, de acordo com a sua mais alta consciência. E aonde está a sabedoria disso? Você não precisa ser perfeito, porque nós estamos caminhando para a perfeição para tomar boas decisões. A beleza de ser conforme a mais alta consciência é que uma pessoa primitiva ou uma pessoa não tão com um nível educacional não tão aprimorado, se ela tomar essas decisões de acordo com o nível de moralidade, ela vai construir alma do mesmo jeito que uma pessoa com 500 PhDs. Essa que é a beleza. Então, se você tem um nível de consciência alto, você toma decisões, você está decidido pelo bem, perfeito. É isso fazer a vontade do Pai, não é esperar que o Pai faça por nós, mas é nós tomarmos essas decisões para que o ajustador possa construir a nossa alma. Então é bom tirar essa dúvida, porque as pessoas realmente ficam, né, em dúvida sobre isso. Tem uma pergunta ali, deixa eu ver, do Kaique. Então, acontece o seguinte, o Pai, ele tem um plano, o ajustador, quando ele vem para um ser humano, ele tem um plano para aquele ser humano, tá? A gente fala, você está destinado a isso, aquilo, outro. Mas, se você, por alguma razão, escolher um outro caminho, o teu ajustador vai te apoiar neste caminho. Os anjos, o teu anjo da guarda, todo mundo vai apoiar no seu caminho, porque o seu livre-arbítrio é, acima de tudo, respeitado. Então, realmente, o livro nos diz que existe um plano para cada um de nós quando o ajustador vem. Mas você não é obrigado a seguir esse plano. E você vai ter todo o suporte para seguir aquilo que você desejar. O porquê que você desejou aquilo, porque não, a gente não sabe. Muitas vezes é porque talvez haja muita dificuldade do ajustador conseguir se comunicar conosco. Então, você segue um caminho diferente. Ou por teimosia, ou por alguma razão. Então, você não precisa se preocupar com isto. Respondeu, Kaique? Sim, entendi. E a personalidade? Então, o que é a personalidade? A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. E também não é a alma. Veja, a personalidade é a única realidade invariável
em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. A personalidade é o único dom que o Pai confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito, que sobrevive junto com a sobrevivência da alma mortal. Uma coisa importante, a personalidade não muda, ela é única, ela pode ser considerada como o dom que a gente tem, que o Pai nos deu. Quem cresce, quem muda é a alma, é esse ser que está sendo criado, que vai mudando e que cada vez mais vai se identificando com o espírito, tá? A personalidade é imutável e ela não morre. Caso um ser decida pela não continuação da experiência, ele vai ser destruído, esta personalidade é encaminhada para o mundo, para o ser supremo, que é o ser em evolução. E o que acontece é que ela não realizou o seu potencial. Então, esse é o nível nosso de desenvolvimento dentro da realidade que nós vivemos aqui, tá? Junte-se a esta realidade nossa com toda a realidade que nós discutimos nos outros 2 estudos, com toda esta dinâmica e esta mecânica que é feita no universo, que é gigantesca. E hoje nós vamos principalmente tentar ver se a gente eleva em consciência ao estudarmos as funções de cada uma das pessoas, cada um dos absolutos e das pessoas da Trindade, o que eles fazem para manter todo este universo, né? Quais as funções deles para manter todo esse universo para que a gente possa realizar a experiência. Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Legal, se tiverem dúvida, perguntem, tá bom? Então, agora vamos para o próximo passo. A realidade, bom, só para terminar aqui, né? A Morôncia, espera aí, quando alguém escreve aqui, ele tira... Tá. A Morôncia é um termo que designa um vasto nível que se interpola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes. Os elos do tecido moroncial são espirituais e sua trama é física. Então, nós, como seres humanos, estamos aqui nesse 7º nível, no domínio físico, que são os planetas individuais. Tão logo a gente morra, a gente vai para o sistema local, chamado Satânia. Depois, nosso desenvolvimento passa pela constelação e universo local. E aqui é o domínio moroncial, quer dizer, é um domínio intermediário entre o físico e o espiritual. E quando nós entramos para a experiência no superuniverso, aí sim é que nós vamos nos tornar espirituais. E a partir daqui, vamos para a Avona até chegar diante do Pai como finalitores, né? Então, esses seres que vão do domínio físico até o paraíso são chamados seres ascendentes, e os que descem na ministração do paraíso ou dos mundos superiores para nos ministrar são chamados seres descendentes. Nós evoluímos, né, pela ministração, pelo amor e pela misericórdia, e esses seres evoluem por prestar serviço e nos ajudarem a fazer a evolução. E assim, ambas as partes cumprem o plano do Pai. Bom, só para finalizar, como é que nós nos desenvolvemos no universo? Isso daqui foi tema até de um estudo, onde a gente fala da pirâmide de Maslow, onde ele mostra que o ser humano, e a gente vê isso na nossa história, o próprio livro de Urântia corrobora, que quando você tem todo ser humano, e principalmente os seres primitivos, né? Primeiro, antes de você chegar a níveis mais elevados, você tem que suprir as suas necessidades básicas. E as necessidades básicas são as fisiológicas de alimento, roupa, repouso, moradia e de segurança. Quando você já tem isso num determinado nível, você tem que suprir as necessidades psicológicas, que é o amor, relacionamento e autoestima. E quando nós temos, depois de realizarmos isso, aí a personalidade, né, pode se autorrealizar.
onde você vai para a moralidade, você vai buscar Deus, você vai fazer todo esse caminho de ascensão. Não adianta a gente querer, e isso é interessante, muitas pessoas já notaram isso, se você vai falar com pessoas que estão em necessidades fisiológicas, as necessidades básicas, tanto psicológicas como necessidades físicas básicas, não adianta você falar de religião. Você primeiro tem que suprir esta necessidade para que depois você consiga fazer este desenvolvimento aqui para cima. Então, você precisa dar o básico, a pessoa precisa estar alimentada, ela precisa ter a dignidade, pelo menos, da segurança e da sua parte fisiológica, antes de você poder fazer a religião. E nós nos desenvolvemos no universo através da verdade, beleza e bondade, que nós vimos que ela abrange para o ser humano finito toda a revelação da realidade divina. Então, o livro nos comenta que na autoconsciência humana, 4 compreensões da realidade ou factualidade do universo se fazem inerentes e latentes. E como é que é esse desenvolvimento? Primeiro, os intelectuais, a busca do conhecimento, a lógica da verdade, que é a ciência, a mente conhecer os significados, a alma sentir os valores, a experiência. Isso daqui são os valores intelectuais, é o conhecimento das coisas através da verdade. Então, vocês veem que nós vamos alcançar as deidades nos deram esses elementos. Sim, a ciência é importante. Nós temos que conhecer o planeta onde nós estamos, o universo onde nós estamos vivendo, dar um significado, tudo isso para ele, e esses são os valores intelectuais, é o conhecimento das coisas. Segundo, a busca dos valores morais, o senso do dever, exercitar o amor, a justiça, a retidão, a compaixão, o equilíbrio físico, a evolução constante. Então, são os valores morais que estão relacionados consigo mesmo e com o mundo, a bondade, onde, através desses relacionamentos, nós vamos exercer a escolha entre o bem e o mal. Terceiro, espirituais, a busca dos valores espirituais, a experiência religiosa. Todo mundo que está aqui assistindo esse estudo, ou as pessoas que estão na igreja, certo ou errado, elas estão buscando esses valores espirituais, né? Nós temos hoje uma ciência extremamente avançada no planeta, que está sendo utilizada basicamente para a construção de armas cada vez mais letais. Nós temos uma parte social totalmente dividida no mundo todo, onde as pessoas, né, tem uma dicotomia entre as pessoas e uma briga entre aquilo que se chama direita e esquerda. Olha a situação do mundo, né? Isso são valores que nós temos que buscar de Deus e nós estamos vivendo exatamente ao contrário. E espiritual, quando você realiza, você vai realizar esses valores espirituais exatamente aqui no conhecimento das coisas e no relacionamento sociais. Só que aí você vai fazer o quê? Transmutar aquilo que é material para o espiritual. Aí você vai estar desenvolvendo a alma, a fusão com o nosso ser interno, servir e amar o próximo. Esses daqui são os valores espirituais. É o relacionamento com Deus, é a beleza, tá? Que é ligada à verdade, à bondade e à beleza. E por último é o discernimento cósmico, a busca dos valores da personalidade, a capacidade de reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade e a compreensão simultânea da nossa relação fraternal com as personalidades dos seres irmanados. Isso daqui é o reconhecimento de Deus, é parceria de Deus, é a parceria com Deus na criação da experiência, coisas, significados e valores. Então, veja, aqui sou eu com o outro, eu com o mundo, e aqui sou eu para dentro. Aqui é o eu com a parte exterior, e essa parte espiritual, o discernimento cósmico, é a minha parte interior, onde eu vou buscar valores mais elevados e não simplesmente materiais. E o que faz a personalidade? Agora a gente entende quando se diz que Jesus era perfeitamente unificado, ela unifica esses valores intelectuais, sociais e espirituais, dando um significado para eles. Porque a pessoa que é só intelectual, ela vai achar que o universo
o Urante é o único planeta do universo que não tem mais ninguém, que o ser humano é uma obra do acaso, né? As pessoas que não têm esses valores morais e sociais, ela vai ser egoísta, ela vai querer a riqueza só para si, sem compartilhar com os outros. Então, a personalidade, ela vai aprender a pegar aquilo que é intelectual, a pegar a parte social, associar essas partes com o espírito e com o caminho de Deus. É isso que a personalidade faz. E, principalmente, ela vai aprender também internamente a associar todo o nosso passado, que é a nossa condição genética, aquilo que a gente traz do passado, a chamada epigenética, onde a gente tem que transformar essas tendências para caminhar para o espiritual. Então, a personalidade, ela é unificadora. Nós temos a diversidade, ela tem que caminhar para a unificação. Para a síntese, para falar o termo mais exato. Legal? Dúvidas? Alguma dúvida antes de entrar nesse item aqui? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, apesar dessa parte aqui, as funções dos componentes da realidade infinita e total serem bastante texto, às vezes até um pouco maçante, mas é muito... por que eu deixei isso aqui? Não só porque faz parte da introdução, mas porque ela nos mostra todo o trabalho que é feito para a criação e manutenção do cosmos. E quem é que faz, e quem é que mantém tudo isso, né? Então, nós vamos estudar em mais detalhes essa parte aqui. Então, nós vimos que a realidade infinita e total é existencial em 7 fases, como 7 absolutos coordenados. E o primeiro absoluto coordenado é a primeira fonte centro, que quando ele se relaciona com os absolutos, ele é a primeira fonte centro, porque ele está pegando todo o potencial que está lá, e ele também é o Pai universal quando ele vem para a manifestação. Então, Deus, sendo a primeira fonte centro, é primordial em relação à realidade total. Aí algumas pessoas perguntam se o livro de Urante é monoteísta. Sim, porque o monoteísmo é o Pai universal, e ele fala isso o tempo inteiro, ele é o primordial. Todo o resto é derivado. O próprio Filho, o próprio Espírito são derivados do Pai, são atenuações do Pai. Né? Toda manifestação é o próprio Pai, mas atenuado. Ela é infinita, eterna e, portanto, é limitada ou condicionada pela própria volição. Nós vimos que a primeira fonte centro, que é o próprio Pai universal, quando ele se autolimitou dentro do eu sou, né, ele se limitou, foi um ato de volição. Ele resolveu se limitar, e nós o chamamos como personalidade o Pai universal, mas ele fez isso por um ato de vontade dele. Por quê? Porque ele era preso, como nós vimos, à absolutez. O Pai universal é a personalidade da primeira fonte centro. Então, ele se torna personalidade. Por quê? Porque ele, se não se tornar uma personalidade, ele vai estar imerso no inqualificável, na absolutez. Quando ele se torna uma personalidade e cria o Filho Eterno, e ambos criam um Espírito Infinito, eles criaram outros seres. O Pai deixa de ser único, e através dessa criação ele se libera da absolutez, porque ele criou outros seres, não é ele mais um, outras personalidades. Por isso que ele é a personalidade da primeira fonte centro, para que se libere. Esta é a função da Trindade, é liberar o Pai da absolutez. A primeira pessoa da deidade e arquétipo primordial da não-deidade. Nós vimos que a realidade é deificada e não deificada. Como Deus, o Pai universal, é criador, controlador e sustentador, amor universal, espírito eterno, energia infinita,
potencial de todos os potenciais e fonte de todos os factuais, quer dizer, tudo aquilo que está se realizando. Estabilidade de toda a estática e dinamismo de toda a mudança, fonte dos modelos e dos arquétipos e pai das pessoas. Então, é a primeira fonte centro, é o pai, ele é tudo. Coletivamente, todos os 7 absolutos equivalem à infinitude, mas o pai universal é ele próprio, de fato, infinito. E a infinitude é isso aqui, ó. É a primeira fonte centro, a segunda fonte centro, a terceira fonte centro, a ilha do paraíso, e os absolutos, que são o potencial para que possa haver toda a manifestação. É onde o Pai universal está preso na sua absolutez, tá? Então, ele quando se torna o Pai universal, ele se torna o absoluto da deidade. O potencial que fica chamado de absoluto inqualificável, e quem equilibra essas forças é o absoluto universal, como nós vimos. Então, são esses os componentes da realidade, e o Pai universal é ele que cuida de tudo isso daqui. Vamos olhar isso no mapinha, como nós vimos? Lembra que eu falei dos potenciais aqui, ó? Que nós temos o potencial não manifestado, o absoluto inqualificável, que é Deus como possibilidade sem fim, sustentador do universo físico, o Pai universal, que é a personalidade desse potencial não manifestado, é chamado absoluto da deidade, Deus como autolimitado pela vontade pessoal, e daqui o Pai, ele migra, por assim dizer, para ser o Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito. Então, ó, a primeira fonte centro, que é Pai do Filho eterno, é também o arquétipo da Ilha do Paraíso. Por quê? A partir do instante que o Pai cria o Filho eterno, surge um ponto no universo para a manifestação da realidade. Lembra? O eu sou está aqui, é toda essa coisa que está por trás. Precisa ter um ponto de manifestação. A hora que ele se personaliza, ele precisa personalizar um ponto de manifestação. Então, quando vem o Filho eterno, aparece imediatamente a Ilha do Paraíso como ponto central onde o Pai mora, é a morada do Pai, para, a partir desse ponto, ocorrer toda a manifestação. Ele é uma personalidade inqualificável no Filho, mas é uma personalidade potencializada no absoluto da deidade. O que é? Ele é a personalidade absoluta no Filho, não tem nada mais dele. Só que ele é uma personalidade potencial dentro do absoluto da deidade, porque ela, dentro desse absoluto, ele não lançou o Filho ainda. Então, ela é potencializada aqui. Tá? Se for muito difícil, vocês parem e perguntem, tá? O Pai é a energia revelada do paraíso Avona e, ao mesmo tempo, a energia do absoluto inqualificável. Então, o Pai é a energia revelada aqui, mas ele é a energia que está no reservatório. Aqui é como se fosse um reservatório de energia, onde o Pai pega para trazer para a manifestação. O infinito é sempre revelado nos atos incessantes do agente conjunto. Quem é o agente conjunto? É o Espírito infinito. Como é que vem o Espírito infinito? Ele é uma criação da união do Pai com o Filho eterno. Quando o Espírito infinito é criado, surge o universo central de Avona perfeito. Vê como o Pai se libera da absolutez? Ele criou o Filho, criou o Espírito, e o Espírito infinito cria o universo perfeito e central de Avona, com 1 bilhão de mundos habitados com seres perfeitos. Então, o agente conjunto, enquanto ele funciona eternamente nas atividades compensadoras mais veladas do absoluto universal. O que significa? Nós vimos que quando o Pai universal se autolimita, é igualzinho a que você colocar um isopor dentro da piscina. Este potencial não manifestado, que é muito maior do que esse Pai universal, por assim dizer, esse isopor dentro da piscina, ele vai tentar absorver esse isopor, ou tirar, porque ele está criando um desequilíbrio. Veja, se aqui tinha uma estase, o Pai universal era tudo absoluto,
A hora que ele se personaliza, ele cria um desequilíbrio aqui dentro desse potencial. Então, alguém tem que manter o equilíbrio. E quem é que mantém o equilíbrio? O absoluto universal. O Pai está relacionado com 6 absolutos coordenados. E assim, todos 7 abrangem o ciclo da infinitude por intermédio dos ciclos infindáveis da eternidade. Então, toda vez que vocês lerem os 6 absolutos, o Pai universal, é isso aqui, ó, é o eu sou aqui, ó, o potencial que se manifestou e que criou a realidade nesta parte aqui, através da Trindade, pondo um ponto de manifestação no espaço e criando o universo central e perfeito de Avona com 1 bilhão de mundos habitados. Isso está claro para vocês ou é muito confuso? Está esclarecendo. Cara, é que você não assistiu às outras, né? Mas a toda a manifestação. Isso é importante você entender, porque o livro de Urântia, ele caminha todinho explicando todas essas fases. Por isso que eu falei, é pesado. Mas você começa a ler o documento 115, 116, se você não entender esse gráfico, você não vai nunca conseguir entender o que ele está falando lá. Com a aula ficou bem mais fácil, assim. Então, aí você consegue, se você imprimir, e a hora que você estudar, você fala, o Pai universal aqui, o absoluto aqui, com esses gráficos, você consegue colocar na linha do tempo aonde está acontecendo a manifestação. Eu sei que é confuso, é verdade, é confuso para nós que estamos vendo isso pela primeira vez, mas a gente tem que estudar. Principalmente a introdução tem que ser estudada, porque você entendendo a introdução, todo o livro de Urântia é muito mais simples. É a parte-chave a introdução, né? É a parte-chave. Eu mesmo, cada vez que eu revejo essa apresentação, eu vou mudando. Eu falo, cara, isso daqui está difícil, eu vou tentar pôr aqui. Mas não tem, na minha opinião, eu pelo menos ainda não consegui achar uma maneira mais fácil de explicar do que essa. Para mim, o fácil é pôr visual. É você poder bater o olho e falar, os absolutos são esse daqui. É a origem de tudo, é o eu sou, é o potencial. A Trindade já é a manifestação, é saindo do absoluto, o Pai se libera daquilo através da Trindade, e da Trindade surgem os universos finitos do tempo e do espaço. É só isso. Você tem que pôr o absoluto aqui, a Trindade aqui, e a manifestação aqui do lado. Uhum. E por que a gente nunca vai se relacionar com os absolutos? Porque nós somos personalidades. O absoluto não é uma personalidade, ele é o potencial total. Só a Trindade se relaciona com eles. Tudo bem? Sim, tudo. Então, tenho em mente esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico, ou aqueles outros do começo, esses 6, eles são fundamentais para você entender todo o livro de Urântia. E outra coisa que confunde, por isso que eu falei das realidades, porque em cada lugar desse você tem realidades. Você tem realidades que, no fundo, são níveis vibratórios atenuados. Você imagina o que deve ser a potência, né, que tem aqui em cima, desse potencial não manifestado, o que não deve ter de energia, tudo aquilo da criação está aqui. Isso daqui é que nem um grande estoque. É um grande estoque, né? Que quando vem para cá, o Pai universal, ele vai trazendo, você vai materializando, você vai qualificando as coisas que estão aqui para serem implementadas aqui. Esse é o segredo. O que a gente vive aqui, as soluções que a gente acha aqui, elas têm que vir lá do absoluto inqualificável. Não somos nós que criamos. Elas têm que vir do reservatório. Por quê? Para serem testadas na experiência. O que o Pai está fazendo é testar todo o potencial dele na experiência com obstáculos. Os obstáculos obrigam os seres a trazer essas soluções para cá para elevar esta matéria, que é um nível extremamente denso de energia. Ela tem que se espiritualizar. Ficou mais claro isso? É por isso que tem tudo isso, pessoal. É uma complexidade incrível toda a manifestação, né?
Ou seja, esse reservatório seria tipo um ateliê do Pai Universal, assim. Então, a bem da verdade, esse reservatório é o próprio Pai, como eu sou, como potencial, só que como ele é perfeito em tudo, o que ele não conhece? A imperfeição. Se ele é perfeito, ele tem tudo, ele não conhece a experiência. O que é a experiência? Quando o pai lançou o filho, quando o pai criou o filho, imediatamente apareceu a ilha do paraíso, porque o desejo do pai se cumpre na hora, ele é tudo. Quando o filho e o pai criaram o espírito, imediatamente apareceu os 1 bilhão de mundos de Avona, porque o desejo deles é tudo. Só que quando você vem para o mundo da experiência, você pode pensar, eu quero um carro aqui na minha frente. Ele não aparece. Essa manifestação, ela vai vir cheia de obstáculos para que você consiga chegar nela. Você ache soluções para isso daí. Isso é experiência. É o ajustador tentar nos guiar para o espírito, nos guiar para o Pai Universal, só que ele encontra um monte de obstáculos por causa da nossa eletroquímica, devido à nossa genética. E isso é experiência para o Pai Universal. Como eu levo seres de origem animal a buscarem o Pai Universal por livre e espontânea vontade. Essa é a experiência. Pelo menos do ponto de vista que a gente tem aqui em Urântia agora e do que foi revelado, né, no livro de Urântia, porque existem outras formas de manifestação, outras vidas que a gente não está revelado para nós. Nossa, interessante. Pensa, nós somos seres puramente eletroquímicos, as nossas reações só são eletroquímicas. Como é que você faz essa personalidade totalmente identificada com a matéria, com todo esse campo emocional eletroquímico que te obriga a ter raiva, a ter culpa, a ter medo, se voltar para o Pai? Para pensar nisso. É que nem se você tivesse um carrinho esse carrinho de controle remoto, e o ajustador tem assim, ó, vem para a direita, só que a eletroquímica, você vai para a esquerda. Então, o que ele faz? Ele vai ajustando a tua mente para que você cumpra a vontade dele, para que você possa se espiritualizar. Tudo bem? Sim. Gustavo, tudo bem ou você está apavorado? Eu tenho duas perguntas. Pode fazer duas de uma vez só? Quantas você quiser, se eu puder responder. Não, a primeira, assim, é que pelo que eu percebi, entra em conflito o livre-arbítrio com a vontade do Pai. Né? Se tudo está pré-definido, tem um plano, e você tem a opção, e essa opção é inegável. Nem os anjos têm o livre-arbítrio, não é isso? Então, assim, é meio conflitante isso. Né? Não sei, pelo menos na minha cabeça. Não, perfeito. Quando vieram os seres de Avona, eles cumprem a vontade do Pai por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, não, eles cumprem naturalmente a vontade. Por obrigação, né? Eles não sabem o que não é fazer a vontade do Pai. Quando você vem para o mundo da experiência, imagina como você, Gustavo, criaria o mundo da experiência. Seres que não sabem qual é a sua vontade. Como é que se você é tudo? Imagina assim, como eu criaria a experiência? Que seres eu colocaria lá que não sabem que é minha vontade e que eu quero ir lá convencê-los que eles têm que fazer minha vontade? Eu não daria livre-arbítrio para eles. Então, lá eles não têm livre-arbítrio, aqui nós temos. Mas o nosso livre-arbítrio não é que está tudo pré-determinado. Aqui que é o ponto que muita gente não sabe. O nosso livre-arbítrio é único. É você decidir ou não pela sua salvação. É só. O resto, o dia a dia, é bobagem, cara. O decidir por continuar a sua vida, salvação, eu digo, é continuar a sua vida após a morte, você vai decidir lá. Se você não quiser continuar, a alma é destruída. Então, o nosso livre-arbítrio, apesar de a gente achar que tem livre-arbítrio, ele é único e exclusivamente para a decisão se você vai ou não se fusionar ao ajustador. Porque se conseguir chegar lá, né? Você vai chegar, isso não é um grande problema. Porque do ponto de vista do livre, de todos os místicos que antigamente falavam, quem tem o corpo é o espírito.
A bem da verdade é o espírito que tem um corpo, não somos nós que temos um espírito. Então, esse espírito experiencia através do corpo. Nós, pela nossa carga genética, pelas condições do mundo, é que resistimos a esta guiança do espírito. Mas, como é que você aprende? Através do erro e do acerto. Isso é o livre-arbítrio. É pelo erro e pelo acerto. Então, se você quiser fazer a vontade do Pai, o Pai te convida para que você continue esse processo evolutivo e se torne um finalitor. Se eu não quiser, ele fala, tudo bem, você não é que nem o pessoal de Avona. Você está fora, tá bom. É como eu dizia até um amigo meu, André, falava, o universo só tem um empregador. Ou você aceita o emprego, ou você não aceita o emprego. Se você não aceitar o emprego, como tudo vai caminhar para o mundo espiritual, você não tem lugar nesse universo, não é maldade. Porque o universo todo está se espiritualizando, então você não tem lugar nele. Ah, mas eu não quero me fusionar, quero continuar vivendo. Não tem opção. Lamento. Reclama com o Criador. Não é comigo. Fala, Ana. Oi, Você tinha outra pergunta. noite. Só um minutinho, Ana. Você tinha outra pergunta, Gustavo. Não, essa parte aí do eu sou lá, né? O eu sou é todo o poder que se imaginava, igual você deu falando em uma outra palestra lá, que era um oceano de poder, de energia, de tudo aquilo. Aí o pai se transformou em algo e se restringiu, igual você falou agora aqui. Isso, exatamente. E só o pai já é um poder que a gente não consegue imaginar. Não. Imagina isso. E esse restante de poder, de energia, de tudo que ele saiu dali e ficou esse restante ali. Como que é isso? Ele ainda controla isso? Você tem a tua casa aí, e para fora da porta que está aí atrás de você, você fornece material para o pessoal lá fora. A tua casa tem todo o potencial, todos os materiais possíveis e imagináveis que as pessoas do lado de fora da porta precisam. Então, você é um intermediário. Ou a pessoa chega na tua porta e fala, Gustavo, eu preciso disso daqui. Você entra aí dentro, pega e entrega para a pessoa. É isso que faz o Pai Universal. Você, dentro da porta para cá, você é a primeira fonte centro, porque você tem acesso a todo esse potencial. Você, da porta para lá, é o Pai Universal, porque você é uma personalidade e se relaciona com outras personalidades. Entendeu? Mas você então, é único. além do poder que ele já tem, ele ainda controla todo o restante do eu sou. Isso, é você. O Pai Universal é o eu sou. A bem da verdade, o livro deixa isso claro, dizendo que não existe nada fora do Pai, e ele é o próprio eu sou. E eles só puseram na linha do tempo, porque a mente humana não conseguiria entender uma coisa que sempre existiu. Então, esse exemplo da porta até gostei de ver, porque você tem os dois papéis. Aqui você é o todo-poderoso, lá fora você é uma personalidade que tira de dentro da tua casa, desse reservatório gigantesco que você tem, as coisas para serem usadas lá fora para espiritualizar a manifestação que você fez. É esse o conceito. Ficou claro agora? Legal, agora entendi. Ana? E a gente, no caso, é parte do pai, então. Não, não é que nós somos parte do Pai, nós somos uma... você tem os modelos dos seres em Avona. A personalidade é uma dádiva do Pai. Você é uma personalidade que o Pai te deu. Você é uma personalidade, ok? E o Pai te deu essa personalidade, tanto é que está aí o Kaique, e ele te deu um ajustador do pensamento. Por que chama ajustador? Porque ele vai ajustar a sua mente para te conduzir ao espírito. A tua mente não é de origem animal? Você não tem todos os instintos animais? O ajustador vem justamente para converter essas coisas animais, de instinto animal, a raiva, medo, tudo mais, para que você se vire para o espiritual. Entendi agora. Pensa nisso à noite e cai da cama. Fala, Ana. Boa noite. Boa noite. É só para trazer uma reflexão dentro do que você falou, né? Deus não é arbitrário. Você tem que me seguir, senão você vai morrer. Pronto, né? É que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é... Então, tudo que é contrário ao caminho e a verdade e a vida é a morte, é a destruição, é o desfazimento.
Ou seja, se você não vai para esse caminho que te dá a vida, para que viva, você vai para a autodestruição. Perfeito, Ana. A sua colocação está correta. É assim, o pai é o único caminho, como eu falei, é o único empregador do universo. Se você não segue dele, você vai para a autodestruição. É isso que você falou. Porque não tem outra opção. Só que o pai, por uma decisão dele, ele falou assim, eu quero criar seres que tenham a opção de escolher me seguir ou não. O pessoal de Avona não tem essa opção, mas nós temos essa opção. Não, é só para deixar bem claro, né? Porque fica parecendo que é arbitrário, ele não deixa os seres viverem independente dele, né? E, na verdade, é que não existe independente dele. Não existe. O independente dele é a morte, é o que... quando Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, né? Quando ele estava aqui. Então, quando nada tem nele, ele está se autodestruindo e vai chegar à sua autodestruição, né? A sua observação foi boa, obrigado. É isso mesmo. Valeu. Obrigado, viu, pela sua observação. Espera aí, deixa eu continuar aqui. Bom, legal, obrigado pelas perguntas, foi bom. Share screen, não, preciso tirar o chat só. É que é interessante essas perguntas que o Gustavo fez, que você falou, né? Porque essa confusão que a gente tem de livre-arbítrio é muito interessante, sabe? A única coisa que as pessoas nunca desconfiaram que o livre-arbítrio é único. É só isso. Mas tudo bem. Bom, então, ó, de novo, vocês guardem esse mapinha aqui, né? Que isso daqui está nas outras partes lá. Isso daqui é fundamental. Ó, aí vou continuando. A força da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior. Personalidade absoluta da deidade existe no plano superior do paraíso universal. Então, olha que legal. A força da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior. O que acontece? O paraíso é a morada da deidade. Aqui em cima, o paraíso são como dois pratos sobrepostos, você tem o Pai, a morada do Pai universal, todas as personalidades do universo. Na parte de baixo, ninguém tem acesso, porque toda a energia que vem daqui, ela vem para o paraíso, esta energia que está dentro desses absolutos, aqui ela é transformada para que ela possa vir para a manifestação. Tá? Então, o Pai está na parte superior e toda a parte da energia, né, está na parte inferior. A bem da verdade, o que faz, eles pegam esta energia que está aqui, essa energia é pura, ela não responde a nada. E aqui na parte inferior do paraíso, eles fazem com que esta energia responda à gravidade. Porque aqui ela não tem por que responder. É tudo aqui, o Pai é tudo, a energia é tudo, ele não tem que responder a ninguém. Então, eles vêm aqui para criar o universo, faz com que ela responda à gravidade e põe para o universo. As forças da mente convergem para onde? Para o espírito infinito. Por quê? Porque quem doa a mente para a gente? O espírito infinito. A mente cósmica diferencial e divergente converge para os 7 espíritos mestres, né? A mente do Supremo, no seu processo de realização, com a experiência no tempo e espaço, converge para a Majestom. As forças espirituais do universo convergem para o Filho Eterno. Ó. A capacidade ilimitada para a ação da deidade reside no quem? No absoluto da deidade. Foi aquilo que eu falei para o Gustavo. É a parte de dentro da casa dele. Eu tenho tudo aqui, ó. Eu tenho todo acesso a esse potencial não manifestado. Eu trago tudo que eu quiser para a manifestação. Então, a capacidade ilimitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade, que é o que? A primeira fonte centro aqui, e o Pai universal, quando ele está nos universos manifestados. A capacidade ilimitada de resposta da infinitude existe no absoluto inqualificável. Aqui, ó. A capacidade de resposta. Quando o Pai precisa, quem é que vai responder? É esse absoluto inqualificável. Olha, absoluto, eu preciso disso aqui. Pois não, ele pega e manda para cá e ele manda para os universos.
falar português claro e bem simplificado. Né? É que esse daqui é o teu fornecedor. Esse daqui é o fornecedor. O absoluto da deidade é o intermediário. Do fornecedor vem para o intermediário que distribui para os universos do tempo e do espaço. Os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal. E por ele, por quê? Lembra que eu falei? Quando o Pai universal se autolimita aqui, ele cria uma tensão, porque esse potencial é tão grande que ele quer absorver isso aqui. Então, alguém tem que coordenar isso daqui. Isso daqui, pessoal, são máquinas, a bem da verdade. Né? Alguém tem que coordenar essa tensão aqui para que o que sai daqui venha para cá não desequilibre, para que não venha de mais para cá, entupa aqui, ou venha de menos. Então, alguém coordena o que sai, entra aqui e vai para cá. A personalidade potencial de um ser moral evolucionário ou de qualquer outro ser moral está centralizada na personalidade do Pai. Toda lei tem origem na primeira fonte centro. Ele é a lei. Quem é que faz a misericórdia para que, não, se o Pai é a lei, nada que é fora dele pode sobreviver? Quem faz a misericórdia, quem ministra a misericórdia é o Espírito Infinito, para que a gente possa ter a experiência do bem e do mal nos universos do tempo e do espaço. Né? Legal? Alguma dúvida? Não, deixa eu só continuar aqui, eu pergunto para vocês. Aí o agente conjunto, que é o Espírito Infinito, integra universalmente os aspectos funcionais e variáveis de toda a realidade, em todos os níveis da manifestação, desde os finitos, passando pelos transcendentais, indo até os absolutos. Então, o que faz o Espírito Infinito? Ele integra tudo isso daqui. Ó, tá vendo? Nós temos o que? A Ilha do Paraíso, temos o universo, e aqui nós temos os universos do tempo e do espaço. Quem integra tudo isso é o agente conjunto. Porque a função dele é essa, é exatamente, ele é o Deus da ação, o Espírito Infinito. O Pai pensa, né? Aqui tem o pensamento e o projeto, e o Espírito é quem age, quem efetivamente vai pôr a mão na massa. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta, desde as potencialidades ilimitadas da realidade da deidade, volicional ativa, e causativa, as possibilidades sem fins da realidade não deificada, que é essa daqui, estática e reativa, nos domínios incompreensíveis do absoluto inqualificável. Então, esta daqui, o absoluto inqualificável, ele é reativo, ele reage conforme o Pai, o absoluto da deidade, necessita. Lembrai-vos de que a compreensão que os homens têm do Pai universal é a de uma experiência pessoal. Quando falamos do Pai, queremos referir-nos a Deus como compreensível pelas criaturas, tanto as elevadas quanto as inferiores. Mas há muito mais da deidade que não é compreensível para as criaturas do universo. Deus, o vosso Pai e meu Pai, é aquele aspecto do infinito que percebemos nas nossas personalidades como uma realidade real, factual, experiencial. Mas o eu sou que aqui permanece para sempre como a nossa hipótese de tudo que sentimos ser incognoscível sobre a primeira fonte centro. E mesmo essa hipótese provavelmente fica longe da infinitude insondável da realidade original. Fez sentido tudo isso? Você viu que foi só uma continuação, né? Então, vocês veem que o inqualificável é um potencial fora do nosso alcance. É por isso que a dificuldade de entender, porque ele está fora. Tudo bem? Alguma dúvida a mais nessa parte? Fala, Angélica. Agora você deu um nó aqui na minha cabeça. Por quê? Eu fiquei na dúvida. Fala, Angélica. O qualificável e o inqualificável. Eu estava procurando a palavra qualificável ali naquele esquema. Aqui, ó. Rápido e eu... Aqui, ó.
O absoluto da deidade, ele é o absoluto qualificado, porque ele sai do inqualificável, tá? Ele se qualifica como um absoluto, como um pai. Ele se qualifica como um pai. E o que fica no potencial aqui é o absoluto inqualificável. Ficou claro agora para você? Tudo bem. Tudo que vem, ó, Angélica, tudo que vem daqui para cá se qualifica, é qualificado. Isso é, qualificado significa entrou para uma existência, entrou para uma realidade de manifestação do universo. Tá. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do Gustavo, que eu falei que da porta para dentro dele ele tem todo o potencial, tudo que está aí dentro não é inqualificável, porque tudo está lá dentro. Quando ele sai para a porta, ele qualifica, fala, você precisa de um parafuso, ele qualificou aquele parafuso e entregou lá na porta. Você entendeu agora? Então, é isso que é inqualificável e qualificado. Obrigada. De nada. Bom, acho que o próximo passo agora é o... e outra coisa que ele fala é, esses absolutos não são uma trindade, tá vendo? Os três absolutos, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável, não são uma trindade, pois nenhum deles é deidade. Isso daqui são como que mecanismos, pessoal. Apenas o deificado pode vir a formar uma trindade. Todas as outras associações são triunidades ou triodidades. Eu vou explicar para vocês na próxima aula essa questão de triunidades e triodidades. Eu só pus isso aqui, apesar de estar nos documentos mais para frente, porque a gente faz muita confusão sobre o que é uma triunidade e uma triodidade. Então, eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, isso daqui não é uma deidade, não é personalizável. Isso daqui são mecanismos do universo, onde se pega todo esse potencial para esta manifestação aqui. Muito bem. A segunda fonte centro, que também é chamada de Filho Eterno, é a segunda pessoa da deidade, o Filho Eterno original, realidade da personalidade absoluta. O que significa? Que o Pai se personaliza no Filho. Por isso que Jesus falava, quem viu a mim, viu o Pai, porque ele é a personalidade do Pai. E nós só enxergamos personalidades. A gente não enxerga o que não é personalidade. Do eu sou e base para a compreensão, revelação do eu sou personalidade, né? Sustentadora das realidades espirituais e todos os valores espiritualizados. Controle da gravidade espiritual universal é uma soberania espiritual universal. Então, tudo que diz respeito ao espírito é uma função da segunda fonte centro do Filho Eterno. O Filho Eterno é a expressão perfeita do primeiro pensamento absoluto e infinito do seu Pai. Eu quero criar a minha personalidade, eu quero me personalizar. E aí se manifestou algo como chamado de Filho Eterno. Nenhuma personalidade pode esperar alcançar o Pai, a não ser por intermédio do seu Filho Eterno. Nem a personalidade pode alcançar níveis espirituais de existência, fora da ação e da ajuda desse modelo absoluto de todas as personalidades. É aquilo que falei, nós estamos do lado de cá, ó. Do lado de cá, nós não estamos do lado de cá, nós estamos do lado de cá da manifestação. Então, tudo que foi tem que ser personalizado. Na segunda fonte centro, o espírito é inqualificável, ele não está qualificado, enquanto a personalidade é absoluta. Não existe nada acima desta personalidade do Pai no Filho. E o que faz a segunda função do Filho? A administração da lei espiritual é inerente à segunda fonte centro. A terceira fonte centro, o Espírito Infinito. A terceira pessoa da deidade, ele chama também de agente conjunto, né? É o integrador infinito das energias cósmicas do paraíso com as energias do Espírito do Filho Eterno. O coordenador perfeito dos motivos da vontade mecânica da força, unificador de toda a realidade real e em realização, quer dizer, factual, eu gosto de falar real,
em toda a realidade que já é real e em toda a realidade que está se realizando, né? Integra universalmente os aspectos funcionais variados de toda a realidade factualizada em todos os níveis da manifestação, desde os finitos, passando pelos transcendentais, indo até os absolutos. Nós vimos que o finito está ligado ao Ser Supremo, nos mundos do tempo e espaço. Os transcendentais estão ligados ao espaço exterior, que ainda não está em formação, e os absolutos estão ligados ao absoluto. Ele revela a misericórdia do Filho Eterno mediante a ministração dos seus múltiplos filhos. Funciona como manipulador infinito, tecendo para sempre o arquétipo do paraíso nas energias do espaço. Então, ele revela a misericórdia. A misericórdia está no Filho Eterno. Mediante o quê? Ministrar para nós. Foi aquilo que nós comentamos no início. Se você cria seres que têm livre-arbítrio, que têm origem animal, eles precisam de ministração, precisam de ensinamento para chegar até Deus. Esse Deus da ação é a expressão perfeita dos planos e dos propósitos sem limite do Pai e Filho, pois funciona como fonte da mente e outorgador do intelecto às criaturas de um vastíssimo cosmo. A revelação da lei, a promulgação e a interpretação dos estatutos divinos são funções da terceira fonte centro. A aplicação da lei, a justiça, cai no domínio da Trindade do paraíso e é levada avante por certos filhos da Trindade. Então, a aplicação da lei é aqui. Nós vamos ver um sumáriozinho no final que explica legal isso. A fonte centro do paraíso, o que é a quarta parte dessa realidade infinita, dos 7 absolutos? O segundo modelo da não-deidade, a ilha eterna do paraíso. Base para a compreensão, revelação do eu sou força. Aqui é o Pai, este eu sou como força. A fundação para o estabelecimento do controle da gravidade em todos os universos. Vocês imaginem se não existisse a gravidade, o que aconteceria com esses 7 trilhões de planetas habitados e fora as miríades e miríades de mundos que não são evolucionários, mas que são feitos, me fugiu o nome, e tudo que acontece, se não fosse a lei da gravidade, o que aconteceria? Né? É o absoluto dos arquétipos. O que é o arquétipo? Tudo aquilo que está manifestado tem uma maquete aqui na Ilha do Paraíso ou nos mundos perfeitos de Avona. Toda energia cósmica mantida sob o controle absoluto gravitacional pela primeira fonte centro é por intermédio do modelo absoluto da Ilha do Paraíso e da parte inferior do paraíso. Do mesmo modo que a energia do espírito está relacionada ao Pai Universal por intermédio da personalidade absoluta do Filho e Mãe. O paraíso não está no espaço. O espaço existe em relação ao paraíso, isso é lógico. Porque se o eu sou é tudo, se ele quiser começar uma manifestação, ele pega qualquer ponto e fala, a partir daqui eu começo a manifestação. Por isso que o espaço existe em relação ao paraíso, porque foi onde começou a manifestação. E a cronicidade do movimento é determinada pela sua relação com o paraíso. A ilha eterna está absolutamente em repouso. Ela é o único... Como é que a gente fala? É a única coisa em repouso no universo. Me fugiu o nome. É a única coisa em repouso no universo. Todas as outras energias organizadas, em organização, estão em movimento eterno. Estático. É estático. Não, mas não era isso. Quando você fala ilha... Estacionária. Mas fugiu a palavra, tem importância. Em todo espaço, apenas a presença do absoluto inqualificável está quieta, e o inqualificável está coordenado com o paraíso. Então, o espaço todo é quieto, a ilha é repouso, tá? O resto tudo é movimento. O paraíso existe no foco do espaço, o inqualificável penetra-o, e toda existência relativa tem o seu princípio
o seu princípio dentro desse domínio. No fundo, toda a manifestação está dentro do inqualificável, né? O absoluto da deidade, que é aquele absoluto qualificado, lembra dele? Que é o Pai universal. É o controlador da realidade material, o ativador onipotente, por quê? Porque ele pega tudo que está aqui e traz desse potencial não manifestado, que é o absoluto inqualificável. É o potencial que foi segregado da realidade total e infinita, por escolha livre do arbítrio do Pai universal, e no interior do qual todas as atividades de divindade existenciais e experienciais acontecem. As possibilidades causais potencialmente pessoais da realidade universal, a totalidade de todo o potencial de deidade. O absoluto da deidade, né, é o qualificador intencional das realidades inqualificáveis. Isso é aquilo que eu expliquei. Ele pega tudo aquilo que está como potencial aqui e traz para a realidade para ser testado, para ser trabalhado. O absoluto da deidade é o qualificador do absoluto e o absolutizador do qualificador. Meu Deus do céu. O iniciador do destino. Isso daqui é difícil. O absoluto da deidade, ele é o quê? O qualificador do absoluto. Perfeito. Ele qualifica o absoluto inqualificável. E o absolutizador do qualificável. Ele é o absoluto daquilo que ele qualifica. Ele é o iniciador do destino. Essa frase aqui, cara, você tem que parar e pensar, porque é curiosa, né? É um jogo de palavras, a bem da verdade. E aí fica acabando difícil, porque ele qualifica aqui. E tudo aquilo que é qualificado, ele é o absoluto daquilo que ele qualifica. Tá bom. O absoluto inqualificável, que é a infinitude cósmica. O absoluto inqualificável, estático, reativo e passivo, é a infinitude cósmica não revelada do eu sou. A totalidade da realidade não deificada e a finalidade de todo o potencial não pessoal. Lógico, ele não é pessoal, né? Ele é o eu sou. Não pessoal, extra-divino e não deificado, porque deificado é o absoluto da deidade. Portanto, é desprovido de personalidade, de divindade e de todas as prerrogativas do Criador. Por isso que o absoluto inqualificável, o eu sou, ele é tudo, ele não é nada, né? Ele é tudo e não é nada. Nem fatos, nem a verdade, nem a experiência, nem a revelação, nem a filosofia, nem a absolutismo são capazes de penetrar a natureza e o caráter desse absoluto sem qualificação no universo. O espaço limita as funções do inqualificável, lógico, porque antes tudo era o inqualificável. Quando você tem o espaço, ele está limitado, porque ele tem um contorno agora. Mas a presença do inqualificável é ilimitada e infinita. Ele é o mecanizador todo eficiente do universo e dos universos, e o rosto que o infinito apresenta a todas as personalidades do universo é a face de um Pai, o Pai universal de amor. Por quê? Porque o Pai quis fazer isso. A expressão dele é de amor, né? Porque o próprio infinito é o Pai universal. E o absoluto universal unificador. O unificador funcional dos absolutos da deidade e do absoluto inqualificável é a unidade infinitude não revelada do Pai. Bem, na verdade, daqui é uma máquina. É que nem se fosse um mecanismo que vai equilibrando o que entra e o que sai entre eles. O absoluto universal era inevitável ao Pai universal, em seu ato de livre-arbítrio, para diferenciar as realidades do universo em valores deificados e não deificados, personalizáveis e não personalizáveis. É o fenômeno que indica na deidade a resolução da tensão criada pela ação livre da vontade ao diferenciar, assim, as realidades do universo. Funciona como coordenador associativo dessas somas totais e potenciais existenciais. A presença-atenção do absoluto universal significa o ajustamento dos diferenciais entre a realidade da deidade e a realidade não deificada, inerentes à separação feita
entre a dinâmica da divindade em pleno livre-arbítrio e a estática incondicionada ou inqualificável. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta, desde as potencialidades ilimitadas da realidade da deidade evolucional ativa e causativa, às possibilidades sem fins da realidade não deificada, estática e reativa nos domínios incompreensíveis do absoluto inqualificável. Deixa eu mostrar isso daqui, eu só vou mostrar, eu vou mostrar só isso aqui, porque é o sumário, eu já paro para vocês perguntarem. Vamos ver um sumário físico disso daqui, ó. Então, aqui, nós temos, na parte de cima, o Pai, a Trindade e o infinito, os absolutos, tá vendo? E a primeira fonte centro, obviamente que ela é tudo, por isso que ela está como acima, né? Logo abaixo, o que nós vamos ter? No Pai Trindade, nós temos as realidades pessoais. No infinito absoluto, as realidades impessoais. Aqui, nós temos a primeira manifestação do Pai como personalidade, o Filho Eterno, que é o Espírito. Aqui, o Pai manifesta a ilha do paraíso relativa à energia matéria para toda a manifestação, que é um ponto que ele sai do absoluto inqualificável para que ele crie a manifestação. E, obviamente, ela precisa de energia e matéria para poder criar alguma coisa. Tudo isso daqui se junta no espírito infinito, que é a mente. Toda a manifestação ocorre dentro da mente. Então, aqui, como personalidade, esta parte da Trindade é conhecida como espírito infinito. Como infinito absoluto é conhecida como ator conjunto, né? Ou a terceira fonte centro, porque aqui ela está lidando com a energia matéria, aqui você está lidando com as personalidades, aqui com a parte impessoal do universo. Aqui, essas realidades, elas se manifestam como amor, misericórdia e ministração. Do lado de cá é soberania, porque o Pai, a primeira fonte e centro, é soberana. Como poder, que é energia, o poder aqui é considerado energia, matéria, e como justiça. Aquilo que não for justo é do lado impessoal do Pai, e a justiça é implacável. Daqui, para as manifestações, nós vamos ter a verdade. Dentro dessa verdade, nós vamos ter a expressão divina, que é a nossa manifestação, a nossa evolução no universo, né, que é a vontade de Deus, que é amor, misericórdia e ministério, correlacionadas às personalidades, são os valores do espírito. Aqui nós vamos ter a natureza de Deus, que são as divindades que a gente se relaciona, como verdade, beleza e bondade, que é como nós compreendemos Deus, que são os significados da mente. E aqui nós vamos ter a lei de Deus, que é a justiça, energia e soberania, revelada nos níveis impessoais, que são as realidades cósmicas. Então, o livro fala que a divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. Ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. Isso daqui ajuda, vocês conseguem entender melhor tudo que foi falado? Isso daqui é um sumário de todo aquele blá, blá, blá. Só que por trás de tudo isso daqui, tem todo aquele mecanismo que precisa ser feito para que possa haver a manifestação. Ficou claro isso? Falem alguma coisa, saiam da estase. Parece que eu corri 30 quilômetros. Mas, olha, esse último aí ficou bem claro, né, Estela? Sim. Porque aí você consegue ver todo o esquema. A única coisa que esse esquema, você tem que ter um reservatório, você tem que ter energia e quem controla essa energia. E aí você tem os elementos
que vão fazer com que a gente se desenvolva no universo, que é a verdade, beleza e bondade. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Ela é bem primária, mas é assim, ó, toda essa matéria do universo que nós temos, inclusive matéria escura, e nem vamos entrar em detalhes de matéria, matéria e energia. Não existe energia sem matéria. Bom, o nosso infinito, aliás, a matéria, ela não pode ser, então, infinita. Não, o que Ou a nossa acontece... matéria é infinita. O que Então, eu acontece... digo o nosso sistema todo. O que a gente chama de matéria, a bem da verdade, ela é uma ilusão, porque você não tem nada físico. Se você olhar no microscópio, são todos átomos e é tudo furado, por assim dizer. Você tem tudo cheio de espaço nos átomos. Então, a matéria física é como a gente interpreta através desses olhos. Parece que é sólido, mas não tem nada sólido. E, a bem da verdade, no meu entendimento, isso são níveis vibracionais muito densos. Isso são apenas níveis vibracionais. Entendeu? Esta energia é infinita. O problema é que ela vem para esses níveis muito densos para que haja experiência e daqui você vai depois sutilizando essa matéria. Por isso que você tem o nível finito, o nível moroncial e o nível espiritual. Você vai sutilizando a matéria. E nós estamos presos mais a esse nível material, né? Então, fica muito difícil a gente se projetar nessa infinitude, né? A gente não se projeta. O que você pode fazer, que eu acho que é uma coisa curiosa, mas com certo cuidado, é olhar para o céu, olhar para cima e falar, cara, nós estamos dentro do absoluto inqualificável. Nós estamos dentro do Pai universal. Está tudo acontecendo dentro dele. O que essa matéria, o problema é que a nossa personalidade, ela projeta a identidade no corpo físico. Porque ela precisa de uma identidade. A personalidade, ela é individual, mas ela precisa de uma identidade. Então, ela se projeta e acha que é o corpo físico. E realmente tem uma identidade aqui. Tanto é que o livro sugere que, com o passar da vida, você tente transferir essa identidade para a alma. Não é direto para o espírito, porque como o nosso espírito, o nosso ajustador, cria a nossa alma, quando você está com a identidade na alma, você está mais em contato com o ajustador. Na fusão, você vai transferir essa identidade, a personalidade, transfere a identidade para o ajustador do pensamento, para o nosso espírito. Você vê que você não pula direto do finito para o espiritual. Você vai primeiro para a alma, porque ela é o intermediário, ela te aproxima mais do ajustador. Aí, quando você consegue chegar, talvez, no primeiro círculo cósmico, você já vai ter um contato direto com o ajustador. Mas é questão de se perguntar, sou eu esta mente? Sou eu esses pensamentos? Não. Sou eu essas emoções? Não. O que sou eu? A grande pergunta que a gente tem que responder, o que sou eu? É entrar em contato com esta essência interna do que nós somos, para justamente haver uma desidentificação do corpo material. Porque a hora que você sente dor, você não é a dor. Você está sentindo dor através de situações eletroquímicas de sensores e de correntes eletroquímicas que acontecem no seu corpo, mas você não é a dor. Você só está sentindo. Mas é muito importante essa compreensão do eu sou, né? Eu sou. Eu sou. Então, isso é uma das coisas importantíssimas. Você pode até eliminar essa matéria, né? Que é uma coisa muito difícil de nós fazermos, que nós necessitamos. Sem essa matéria, eu não sei como que seria, mas o importante é essa consciência do eu sou. Perfeito. E uma coisa mais importante nós já tivemos os ascetas no passado, pessoas que ficam tentando negar o ego. Você não tem como negar a matéria. Você tem que... Essa matéria, ela reage contra você.
porque as tuas células são vivas, elas têm consciência. A gente sabe que todo o nosso intestino é o segundo cérebro, ele tem consciência, ele tem voz. Coração tem neurônios. Então, nós somos um conjunto de eus que tem que ser unificado pela personalidade. Quem eu sou a cada momento? Eu em casa, eu sou um. No trabalho, eu sou outro. Com os amigos, eu sou outro. Mas, quem é este eu unificado que eu realmente sou? E que aí eu vou ser o mesmo aonde quer que eu esteja, porque eu estou conectado com a fonte. Positivo, Mário. E então isso que é importante, essa desidentificação da personalidade, dessa nossa identidade. Mas não é você, por assim dizer, destruir a sua personalidade, não a de Deus, essa nossa material, mas sim você agregá-la, trabalhá-la em glória a Deus. Tanto que isso é verdade, que toda essa eletroquímica que nós temos, que nós estamos sujeitos à eletroquímica, quando você chega no primeiro nível psíquico, todos os ajudantes da mente, toda essa eletroquímica, ela praticamente cessa. Não é que você vai deixar, o teu eu começa a gerenciar o teu corpo. Então, muda toda essa questão interna de você ser reações emocionais, essas coisas todas. Você passa a ter um gerenciamento superior e não mais simplesmente ser um joguete dessa eletroquímica dos hormônios no nosso corpo. Porque a gente é um joguete dos hormônios, essa que é a verdade. Por isso que a observação das nossas reações é extremamente importante, porque você não é aquela reação. Você está sendo simplesmente um veículo, você está identificado com uma reação hormonal que você aprendeu. Então, é isso que a gente tem que ir, né? Deixa eu ver o quanto falta. Espera aí. Só um minutinho aqui. Eu vou só parar aqui, porque já está tarde. Eu vou só ler essa parte aqui que termina e vou deixar o negócio da energia para a semana que vem. Aqui, só para complementar esse quadro aqui, no documento 2, no item 6, no parágrafo 8, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente. Contudo, Deus é uma personalidade transcendental. As pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade potencialmente eterna. Enquanto, em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal, pois o pecado não é uma realidade espiritual, não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele. E vocês já sabem, quando entra na justiça de Deus, se não tiver misericórdia, tchau. Por isso que tem a misericórdia, tá vendo? Ó, tá muito claro aqui, ó. Ele não é uma pessoa, por isso que Deus não tem o que amar, o que odiar. Quem cuida disso é a justiça, e a justiça é impessoal. Então, o amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria, aparentemente, se o pecador, afinal, se identificasse completamente com o pecado, da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador residente. O mortal, assim identificado com o pecado, tornar-se, então, inteiramente não espiritual na sua natureza, e, portanto, pessoalmente irreal, e, por fim, experimentaria a extinção do seu ser. A irrealidade, mesmo a incompletude da natureza da criatura, não pode existir para sempre, em um universo progressivamente mais real e crescentemente espiritual. Então, não é que nem a Ana falou, não é que Deus é isso ou aquilo outro, é que o ser, ele se é irreal. E como ele é irreal, ele não tem espaço para a existência dentro do universo.
ficou clara essa questão agora? Eu acho que isso mostra claramente tudo aquilo que a gente está falando. Alguma dúvida? Conseguiram ter uma ideia um pouquinho mais profunda? Pessoal, isso eu não estou dizendo que é simples. Isso não é, eu não acredito que seja para um leitor iniciante do livro de Urântia que consiga captar isso. Mas o importante é pelo menos ouvir isso para quando ele estiver lendo o livro, ele possa já ir associando. Foi uma coisa que eu comentei, acho que em outro estudo, a grande questão do livro de Urântia é a gente aprender a associar as coisas que estão nos diversos documentos, porque elas estão espalhadas, esses ensinamentos, em diversos documentos. Então, se você esquece, você às vezes não consegue associar. E quanto mais você ouve, você lê, você vai conseguindo associar, isso daqui é aquilo, aquilo é aquilo outro. Você vai conseguindo trazer essa associação e entendendo melhor. Então, é importante, assim, muita gente no começo pode não entender, mas já começa a ficar aquela sementinha e quando estudar, e eu vou passar essa apresentação para vocês lá no grupo, tão logo termine o estudo, eu sugiro que vocês imprimam, e sempre, são 120 slides, paciência, imprime, mas tenham à mão, para você poder se referenciar aonde você está falando, pelo menos a primeira parte. Eu estou falando do absoluto. Eu estou falando do inqualificável, do qualificado. E você rapidamente se situa no que você está conversando. Porque, por exemplo, uma coisa extremamente curiosa, você lê a introdução, quando você vai para o documento 115, 116, 117, ele aprofunda a introdução. Então, o certo, o correto, seria ler a introdução e depois do 115 ao 118, porque você daria uma continuidade ao que estudou na introdução. Aí você vai ler o Pai Universal, documento 1, você chega no 118 e fala, cara, o que eu li na introdução mesmo? Aí você já não lembra mais nada. Você entende? Então, tem uma sequência de leitura aí do livro muito curiosa que eu vinha descobrir com o tempo. É melhor ler a introdução, 115, 117, 18, e depois ler o resto, sabe? Porque aí você consegue dar uma continuidade ao que a introdução fala, porque depois a gente esquece nesses outros documentos, né? Agora, toda vez que eu mostro isso aqui, acho que é a quarta vez, eu percebo, não é simples, não é assim, é aquela história, a tua mente ela vai penetrando nessas coisas e vai tendo um significado com o tempo. É isso. Com o tempo, isso vai dar, isso é isso, isso é aquilo outro, agora eu estou entendendo. Sabe? Mas não adianta querer entender a introdução, por mais que a gente se esforce, né? A não ser que venha um anjo aí e saiba uma forma melhor de falar, não é assim simples não a gente pegar isso logo de cara.